Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro, como você já sabe, para que a gente possa falar de tudo, sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, é gestora de pessoas, ama RH, está estudando RH, sinta-se em casa. Esse é o nosso ponto de encontro e, mais importante, é também a nossa comunidade. E eu sempre gosto de ressaltar que essa é uma comunidade porque a gente, de fato, está construindo uma baita comunidade legal nas redes sociais, lá na nossa plataforma de conteúdo, rhpravocê.com.br. Por isso eu já deixo o convite aqui para você seguir o RH para você, se conectar com o RH para você no Facebook, no Instagram, principalmente no LinkedIn. Lá no LinkedIn a gente está entre o grupo de discussão e a company page do RH para você, com mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Portanto, fica de fato o convite para você fazer parte desse grande movimento que o RH para você está fazendo. Beleza? Tema de hoje do podcast: C-Level as a Service. Você já deve ter visto aí no tema, no tocador que você está usando, Spotify ou qualquer outro, e talvez já tenha criado aí várias dúvidas em relação a esse tema. O que é isso? De que maneira isso acontece na prática? Qual é o papel do RH relacionado a esse tema e tudo mais? Mas não se preocupe, porque todas essas dúvidas vão ser abordadas na nossa conversa de hoje. E quem vai guiar a gente por essa jornada é uma convidada super especial que a gente trouxe, que é a Karina Reávia. Ela é fundadora e CEO da Olo, e eu agradeço imensamente pela sua participação, Karina. Dan, muito obrigada pelo convite, Gabi, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. E aí também está com a gente a Gabi, Gabriela Ferigato, editora do RH para você, para também participar dessa nossa conversa. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan, tudo bem, Karina, seja bem-vinda. Esse tema Obrigada. Bem bacana, realmente muitas dúvidas por aqui. Acho que a Karina vai ser bombardeada aí, mas vai dar conta. Bora lá. Bora. Pô, vocês sabem que a gente combinou com a Karina antes que não seria uma sabatina, mas a Gabi tem razão, porque não tem como não sabatinar a convidada de hoje, porque o nosso tema gera muitas dúvidas, né, Gabi? Verdade. Então, é claro que, como tudo que é novo, todo conceito que é diferente, que é novo, que vem trazer benefícios ainda, que nem todos eles a gente consegue identificar de cara, eu acho que surgem dúvidas. Acho que isso é super natural, né, Karina? E aí eu queria começar te perguntando justamente para a gente conceituar mesmo, antes de entrarmos em outras questões, para que você ajudasse a gente a conceituar o que é o C-Level as a Service e de que maneira isso está impactando o mundo corporativo hoje. Perfeito, Dan. Gabi, estou super acostumada, como o Dan falou, qualquer inovação gera muitas dúvidas, muita curiosidade. Sim. Então é isso mesmo, vamos lá, todas as dúvidas aí que eu puder responder vai ser um prazer. Bom, Dan, o C-Level as a Service, ele é a atuação de profissionais C-Level, né? Então profissionais já muito graduados nas suas senioridades, de forma flexível dentro das organizações. Então, algo que normalmente é feito de forma integral, de forma fixa, de forma exclusiva, né, com o Level as a Service, pode ser feito de forma mais flexível, né? Então, como a gente observa com diversos outros tipos de profissional, né, que hoje, a partir dessa popularização um pouco maior do Open Talent, né, que esses profissionais já vêm atuando de forma mais flexível dentro das organizações, agora a gente passa a enxergar a oportunidade de profissionais C-Level também. Maravilha, deixa eu chamar a Gabi para essa nossa conversa. Gabi? Legal, Karina. Então é um modelo de trabalho, como você já falou, flexível, né? A contratação por si só já é flexível, é um modelo de trabalho específico. E aí, Karina, como que isso está acontecendo aqui no Brasil? As empresas ainda têm certa resistência, não sei, de pensar, eu vou dividir meu talento com outra, não sei, questões éticas, assim, sigilosas da empresa, o meu talento vai estar em outra empresa ou não? Está ganhando maturidade?
Gabi, excelente pergunta. Sim, é um modelo flexível, então essa flexibilidade, inclusive, é uma flexibilidade também em qual vai ser o modelo. Então, por exemplo, qual é a carga horária desse C-Level? Depende, né? Então, a flexibilidade, ela de fato é muito grande, né? Algumas cargas horárias, por exemplo, de 40 horas mês, a gente vê aqui na Olo, às vezes 80 horas mês, se vai ser todo dia, se vai ser algumas vezes por semana, tudo isso depende muito de quais são os desafios das empresas e das organizações e também como aquele profissional ele enxerga a sua participação dentro daquela organização, né? Com relação à adoção, né, das empresas a esse modelo. Total, Gabi, existe ainda uma resistência, né? A adoção é uma atração diferente do que a gente vê com outros tipos de talento. Então, aqui na Olo a gente trabalha também com diversos outros talentos de criação, talentos de marketing, de comunicação, de tecnologia, e a gente vê uma adoção mais rápida no compartilhamento desse tipo de talento. Então, as organizações elas estão mais abertas a compartilhar, por exemplo, o seu profissional de criação, o seu profissional de design, do que o seu profissional C-Level. Então, tem uma coisa ainda de exclusividade de falar, não, até posso compartilhar o meu profissional de desenvolvimento full stack, mas não, o meu CEO é o meu CEO, eu não quero compartilhar com ninguém, eu quero exclusividade, né? Então, isso ainda existe, eu acho natural, Gabi, que isso exista, né? É um modelo muito novo. Lá nos Estados Unidos já é um modelo mais utilizado, aqui no Brasil é novo, mas a gente vê um crescimento no interesse, um crescimento nas empresas olhando para esse tipo de modelo como uma baita solução para alguns dos seus desafios, né? Então, sim, existe ainda uma resistência, mas isso está mudando rapidamente. Eu acho que é muito natural que tenha essa resistência, porque é novo, é diferente. A Gabi citou uma questão de, sei lá, de questões sigilosas e tudo mais, que eu acho que pode estratégia, pegar. Né? E aí, estratégias e tal, quer dizer, pô, não dá. E assim, e até de dedicação mesmo, né? Quer dizer, tem muita gente que fala, pô, eu preciso de um diretor executivo, um diretor financeiro e tal, que fique full time com a gente, focado na empresa, aquela coisa toda. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade. Mas nesse sentido, cara, e aí eu também imagino, até baseado nessas questões de sigilo, de informações e tudo mais, que não é um modelo que funcione para todo mundo. Então, aí eu queria te perguntar, qual é o, digamos assim, ou quais são os formatos, os modelos, os segmentos de atuação, que tipo de empresa costuma se dar bem com esse tipo de modelo, e, claro, em contraste, né, que tipo de empresa, na verdade, poderia ou deveria evitar esse tipo de modelo na sua avaliação, Karina? Dan, você trouxe um ponto super importante, né? Esse modelo, assim como qualquer tipo de inovação ou de modelo, não é para todo mundo, não é para todas as empresas e nem para todos os profissionais, né? Então, quais empresas não devem adotar um C-Level as a Service? Aquelas empresas que, de fato, precisam do seu corpo C-Level atuando de forma integral, né, porque aí já não condiz com a proposta do C-Level as a Service. Né? Então, empresas, por exemplo, que enxergam a necessidade de ter o seu corpo de CEO, de COO, de CMO, enfim, aquela sopa de letrinha aí, né, dos cargos C-Level, de forma integral, não vão se dar bem com esse modelo, não vai fazer sentido para os objetivos da organização. Né? Então, a gente já parte do princípio que o modelo C-Level as a Service funciona para aquelas empresas que estão em um estágio de não precisar ter o seu corpo C-Level full-time, né? E que podem até evoluir para um estágio aonde precisem, ou empresas que mesmo no estágio que estão e vão ficar por um tempo, não precisem dessa dedicação em tempo integral. Né? E aí aqui eu dou um exemplo para ilustrar um pouco. Vamos falar, por exemplo, de um CMO. Né? Então, um CMO que vai atuar numa empresa e essa empresa tem uma verba de marketing que nem compensa ter um CMO full-time, né? Um CMO em tempo integral, porque às vezes nem a verba de marketing vai dar
para aquele profissional o que fazer durante 8 horas por dia, 5 dias por Exato, semana. explorar todo o seu Explorar potencial. todo o seu potencial. E para a empresa, nesse caso, e obviamente eu estou citando somente um dos casos em que um CMO, por exemplo, as a service funcionaria bem, é uma vantagem também, porque ela vai pagar aquele profissional de forma fracionada, né? E muitas vezes também, e aí a gente entra naquele ponto da Gabi, né, da flexibilidade dos modelos, muitas vezes esses profissionais eles entram para as empresas em troca de alguma participação também. Né? Então, mesmo que as empresas não tenham o valor hora ou o valor mês, mesmo que de forma fracionada, né, muitas dessas pessoas elas entram nesse tipo de empreitada muito interessadas no negócio. Né? Então, a gente entra aí também em muita flexibilidade no modelo de remuneração desses profissionais. Perfeito. E Karina, agora voltando um pouquinho para o nosso universo aqui, né, para o nosso mundo de RH, que basicamente o nosso público, nossa audiência, enfim, a demanda para profissionais Open Talent em RH, as empresas contratam o RH as a Service. Como você tem visto esse movimento? Como funciona? Enfim, qual que é o interesse das empresas por esse profissional? Perfeito, Gabi. Sim, existe um interesse crescente. Né? Tradicionalmente, aqui nas nossas observações, né, os profissionais Open Talent costumavam ser, e eu falo no passado porque isso de fato está mudando, né? Então, as empresas estavam mais acostumadas a trabalhar com profissionais as a service de tecnologia, né, de design, de marketing, e agora a gente passa, e eu acho que o C-Level as a Service tem uma responsabilidade nisso também, né? A gente passa a ver que as empresas olham para outras áreas dentro das suas organizações que podem se beneficiar de talentos as a service, e o RH é uma delas, né? Então, eu acho que no momento em que as empresas estão abertas a colaborar em novos formatos, como o Open Talent ele proporciona, com certeza esse interesse e a utilização de profissionais as a service dentro do RH vai só aumentar. E talvez em projetos específicos, uma empresa precisa de contratar um tipo específico de talento, e aí pensa nesse RH as a Service, né, para esse tipo de projeto. Funciona assim também? Eu preciso desse profissional focado numa contratação muito específica, enfim. Exatamente, ou até não só também, né, na parte de aquisição de talentos, com certeza, eu acho que é um lugar muito, muito propício para o as a service dentro do RH, mas também para projetos específicos. Então, às vezes, uma organização ela tem o seu time de RH, mas existe algum projeto que ela precisa executar que precise de um expertise diferente, que não tem naquele time. Isso vai para o RH, vai para qualquer área dentro da empresa. Então, ao invés da empresa contratar aquele profissional como um headcount, como um funcionário, e às vezes nem existe verba para isso, a empresa pode chamar aquele talento como um as a service para atuar de forma pontual, seja na aquisição de talento, seja na execução de um projeto especial, enfim, as possibilidades aí são enormes, né? Perfeito. Eu ia te perguntar até justamente sobre essas possibilidades, porque essa flexibilização talvez encontre alguns obstáculos burocráticos, jurídicos, legais, aquela coisa toda. E aí queria te perguntar, Karina, quais são os cuidados que quem está contratando um C-Level as a Service deveria ter do ponto de vista jurídico? Quer dizer, por onde ele come? Pô, legal, agora eu entendi que eu preciso de um CMO na minha empresa. Mas como é que qual é o contrato? Por onde eu começo? Quer dizer, quais são as etapas desse tipo de contratação? Perfeito, Dan. Bom, cada empresa tem um compliance diferente, né? Então, acho que cada empresa vai olhar para esse tipo de contratação de uma forma diferente, e empresas como a Olo, né, que se especializam nesse tipo de contratação, que se especializam nessas oportunidades do Open Talent e ajudam as empresas a navegar nesse ecossistema, a gente presta também essa ajuda, né? A gente ajuda essas empresas a entender, inclusive, os modelos de contratação, né? Então, como a gente estava falando um pouquinho antes, não é só, ou não precisa só ser a remuneração em dinheiro,
né? Pode ser a remuneração, por exemplo, em participação. Puxa, como é que eu faço isso? Quais são os modelos? A gente, de forma consultiva, ajuda as empresas com essas possibilidades também, dentro da nossa experiência adquirida aí de 3 anos e meio atuando com esse tipo de contratação. Então, os cuidados vão ser os cuidados que cada empresa tem, né, e aí varia muito de empresa para empresa, de compliance para compliance, mas eu destaco aqui um ponto de atenção na contratação de profissionais C-Level, não só na contratação de profissionais C-Level, mas também na contratação de qualquer talento as a service, né, que é as pessoas que estão dentro das empresas, que vão trazer esses profissionais para dentro das suas organizações, né, precisam estar preparadas para transmitir aquela cultura, né, isso é super importante. Então, funciona muito bem, né, a gente vê diariamente muitos e muitos casos de sucesso, mas funciona muito bem quando as pessoas de dentro da empresa elas estão preparadas, do ponto de vista de cultura, da transmissão dessa cultura, do ponto de vista também de flexibilização nos seus modelos de contratação. Então, um compliance muito rígido, né, que não comporte diferentes modelos. Então, existe uma preocupação que deve se ter também em se flexibilizar algum tipo de regra ou algum tipo de contrato, de formato, né? Então, existem alguns pontos de atenção assim a serem observados com certeza, né? Mas quando isso, uma vez que isso é superado, eu acho que as empresas elas enxergam os benefícios e não param e querem ter o talento as a service em várias áreas, né, dentro da estrutura. Com certeza. Karina, você tocou num ponto que eu queria justamente perguntar mesmo. O Dan perguntou do processo seletivo, né? Como o RH deve se preparar para conduzir um processo seletivo nessa contratação, mas a etapa posterior, em relação a, por exemplo, onboard e imersão desses profissionais na empresa. Qual que é a importância do RH prestar atenção nisso? Até porque, como você falou, é algo novo. E pode ser algo novo para a equipe, para que ele está liderando. Então, como entender, equipe, esse é um profissional nesse tipo de contratação. O modelo dele talvez não seja o tempo integral, ele se dedica a outros projetos também. Ao mesmo tempo, ele precisa entender a cultura, precisa entender como liderar, como conduzir aquele time, fazer parte, como você falou. Então, quais as etapas mais importantes nesse processo de onboard e como o RH pode ajudar nisso, atuar para fortalecer essa modalidade as a service, mas que ele consiga estar num modelo que é realmente condizente com o que ele foi contratado, né, que pode ser X horas, mas ao mesmo tempo, enquanto ele faz essa atuação, ele consiga estar lá, né, entender da cultura para exercer, porque acho que isso ajuda no comprometimento dele, na atuação dele, enfim. Então, Gabi, esse é um ponto super importante, né? Então, eu acho que ele é um ponto-chave no sucesso desse tipo de contratação. Se não há um bom onboarding, se não há uma boa imersão daquele profissional dentro da cultura organizacional, dentro dos processos, eu acho que a chance de não dar certo aumenta, né? Então, isso é super importante. Eu acho que existe um fator que é a conscientização da organização como um todo. Então, a partir do momento em que RH, a pessoa gestora que vai ser responsável pela gestão direta desse talento, né, as pessoas que vão se envolver no time desse talento, porque quando a gente fala de C-Level, pode ser um C-Level as a Service, que tenha um time fixo. Né? Então, essa pessoa ela vai liderar um time de pessoas fixas dentro da organização, mas ela não está lá 160 horas por mês. Né? Então, acho que o primeiro passo é a conscientização de que isso faz parte da operação daquela empresa. Então, isso agora é um fato, né? E como é que a gente traz esse fato para dentro dos nossos processos, para dentro da nossa metodologia, né? E não trata como algo esporádico ou algo, enfim, de certa forma que fique de escanteio, porque aquilo é só um experimento, né? Então, acho que a primeira coisa é trazer, de fato, essa cultura do Open Talent e dessa colaboração flexível para dentro da própria cultura organizacional da empresa. E, nesse sentido, o RH tem um papel fundamental,
né? Dentro desse onboarding, dentro dessa conscientização e dentro da inserção dessa colaboração como parte do processo da empresa, né? Então, eu diria que o RH, inclusive, eu acho que é a figura mais chave, né, dentro desse processo e no que eu chamo de design de rede, né? Então, os profissionais de RH eles passam a se tornar designers dessa grande rede, né? Então, essa rede ela pode ser formada por colaboradores fixos, um C-Level as a Service, profissionais independentes, freelancers, consultores, né? Então, existe toda uma série de... Quebra-cabeça também para organizar e manter junto funcionando também, Exatamente. Né? Então, por isso eu acho que é quase uma orquestra, né, que o gestor de RH precisa manejar. Né? Isso é muito legal, porque eu acho que isso traz aí uma série de novas possibilidades, né, de constituição de time, de estruturação de empresa. Então, eu acho muito, muito positivo. Fantástico. Karina, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria te perguntar um pouco também sobre o perfil desse profissional que está sendo buscado como um CEO, como um C-Level as a Service. Até porque eu imagino, agora entendendo que o RH também pode se beneficiar desse modelo, eu imagino que tem muita gente que está nos ouvindo que está pensando assim, pô, eu talvez pudesse trabalhar também as a Service, atendendo mais do que uma empresa, por exemplo, aquela coisa toda. Mas eu também acho que não é todo profissional que tem o perfil para isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho do perfil profissional, quer dizer, tem que lidar bem com a autonomia, tem que trabalhar bem colaborativamente, quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil que é buscado como um C-Level as a Service. Perfeito. Bom, eu acho que a primeira palavra você falou que é autonomia. Né? Então, são profissionais que buscam autonomia, são profissionais que buscam atuar de forma flexível ou mais flexível, né, do que atuando de forma integral dentro de uma organização. Pessoas que enxergam valor em colaborar e contribuir com mais de uma organização. Então, a gente percebe que existe um perfil de autonomia, de flexibilidade, de colaboração que é muito característico e muito comum entre os profissionais C-Level que querem atuar dessa forma. Né? São pessoas que precisam ter um bom gerenciamento do seu tempo, porque no momento em que você atua para 2, 3 ou mais organizações, né, se a gente está falando aí de, às vezes, profissionais que vão atuar 20 horas por mês, 40 horas por mês, isso abre espaço para que trabalhem em até 4 organizações. Né? Então, esse gerenciamento de tempo, esse gerenciamento de tarefa, né, para que também aquela carga horária que está sendo contratada seja entregue de forma justa. Né? Então, acho que essa característica da organização e da gestão é super importante. Quando a gente fala de profissionais C-Level, são profissionais que já têm aí, né, algumas décadas de experiência, então são profissionais que costumam ter já essas habilidades bastante desenvolvidas. Né? Mas, enfim, vale reforçar aqui que isso é super importante. Aí já imagino que não dá para alguém que está em comecinho de carreira falar, eu vou trabalhar as a Service. Acho que precisa ter um grau de maturidade, de experiência na área que é certamente maior do que alguém muito jovem que está ainda na faculdade ou saindo dela e tudo mais, né? Sim, eu acho que como vias de regra, né, eu acho que quanto mais experiência a gente adquire, mais a gente consegue gerir o nosso próprio tempo e as nossas tarefas. Na Olo, nós trabalhamos com níveis de senioridade muito diferentes. Então, a gente vai desde o profissional em início de carreira, né, no que se chama no mercado de profissionais mais júniors, até, literalmente, o C-Level. E a gente percebe que profissionais com menos experiência ou em início de carreira também podem usufruir ou se beneficiar do Open Talent e podem estar em mais de um projeto. A gente tem casos na Olo de profissionais em nível de assistência, mais júniores que estão em mais de um projeto. Mas aí eu acho que essa parte da característica da personalidade é mais importante ainda, porque mais importante ainda. Não conta como um C-Level conta com as décadas
de experiência. Exato. Então, essas características da autonomia, da gestão do tempo, da flexibilidade, elas precisam já ser características natas daquela pessoa. Natas, exato. Né? Mas é possível sim, a gente vê isso acontecer também. Maravilha, Karina, quero agradecer imensamente pela sua participação, suas explicações foram todas muito claras, você trouxe insights maravilhosos para a gente, quero agradecer realmente você ter participado do nosso episódio de hoje e desejar muito sucesso para você e para a Olo. Obrigada, muito obrigada, Dan, Gabi, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima, Gabi, obrigado por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje. Obrigada, Dan, obrigada, Karina, foi um prazer. O prazer foi todo meu. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Karina Reavia, fundadora e CEO da Olo, e quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Quero deixar aqui um convite para você se inscrever ou assinar o feed do nosso podcast do RH para você aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, não importa, até no YouTube também. Não importa onde você esteja ouvindo a gente ou assistindo, fica a dica para você se inscrever, assim sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu player, né, do seu tocador do aplicativo que você estiver utilizando. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6 até 7 da manhã no máximo. Tem episódio novo publicado toda segunda-feira para que a gente possa começar a semana super bem. E aí eu aproveito, claro, para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até lá!